Bora, pessoal, vamos falar agora sobre a seção 3A do atirador desportivo de alto rendimento, artigo 38A do decreto 11.615. Vamos achar o 38 aqui, né? Como a gente está vendo, e ele criou aqui o 38 é da concessão de CES, entidades de tiro, e ele criou agora, depois do 38, por óbvio, vem aqui o 30, era para vir o 38, o 39, e ele criou aqui o 38A. Já bota aqui, isso é a redação 12.615, ele bota aqui, incluído pelo decreto, ó, tá vendo? Decreto 12.345, e assim segue. O que é que acontece? Isso só vem ratificar a posição que eu já falei anteriormente, no vídeo anterior, de que os níveis continuam. Aquele nível 1, 2 e 3 continua, e agora criou-se mais uma categoria, que é o atirador desportivo de alto rendimento. Então, assim, eu não vejo isso como um prejuízo, a criação de mais um nível, né? Eu vejo como possibilidade maior de quem tem mais tempo e principalmente mais recursos e disponibilidade de subir ainda mais o nível, né? E de ir para competições de alto rendimento, que eu imagino que isso vai cair, vai calhar nas competições olímpicas, né? Vamos ver aqui, vamos ler aqui. Subseção 3A, né, do atirador desportivo de alto rendimento. O atirador desportivo de alto rendimento observará o disposto nesta subseção. Parágrafo. Minha bolinha está rodando demais aqui. Parágrafo único. Também será considerado atirador desportivo de alto rendimento o atleta convocado para compor delegação oficial destinada a representar o país nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos ou Campeonato Mundial organizado pela International Shooting Sporting Federation, ISSF, ou pela International Practical Shooting Confederation, IPSC, que deverá cumprir os demais critérios e requisitos previstos neste decreto no período de 1 ano para a manutenção desta condição. Ou seja, tem que estar pelo menos 1 ano atendendo os requisitos aí para se tornar, para estar preenchendo os requisitos deste decreto e para se tornar uma confederação ou uma liga, a gente viu que liga também, afiliada a essas duas entidades esportivas, a International Shooting Sports Federation e a International Practical Shooting Confederation. O que é que ocorre, pessoal? Eu vi muita gente dizendo que só 2 entidades teriam a possibilidade de fornecer esse ranking a seus atiradores. Mas eu vejo que também há possibilidade de outras confederações mais novas, outras ligas que foram fundadas a tentar se associar a essas duas aí, ó. A International Shooting Sport Federation ou a International Practical Shooting Confederation. Aí é uma questão de livre mercado. Se essas duas já cumpriram os requisitos, ótimo, é o que tem para hoje. Cabe às outras tentar se afiliar a essas duas organizações internacionais e também oferecer provas desse ranking de atirador de alto rendimento a seus atiradores. É o que tem para hoje. Eu, sinceramente, acho até bem legítimo. Né? Por quê? Porque não foram excluídos os níveis anteriores. Criou-se um outro nível. Né? E a gente viu que tem que participar do ranking, tem que estar lá em um percentual ou em um nível do primeiro colocado, né? Porque é um ranking classificatório, provavelmente. Então, assim, eu não vejo como um prejuízo, eu vejo como um desafio a mais para quem queira. Quando eu tomar conhecimento disso, eu sei que hoje o nível 3 manter já é muito dificultoso, talvez tenha facilitado um pouco com essa situação da categoria das armas, né? Que são 6 categorias: curta permitida, curta restrita, longa permitida, longa restrita, alma lisa permitida, que são as 12 de repetição, alma lisa restrita, que em síntese são as 12 semi-alto. Então, assim,
Criou-se, talvez diminua a quantidade de habitualidade de prova. Vou fazer meu mapa aqui depois e mostrar a vocês como é que ficou minha situação depois dessa alteração. Mas essa parte que já estava consolidada dos níveis manteve-se. Criou-se mais uma possibilidade de progredir. Eu não sei qual é a vantagem disso. Como eu disse, isso é uma lei nova. A gente tem que ler, entender e digeri-la, né? Tem que ruminá-la e digeri-la para poder tentar assimilar o máximo possível do que a lei pretende, do espírito da lei. Vamos para cima. Eu acho que talvez tenha melhorado um pouco. Os clubes realmente ficou numa situação terrível, terrível, trágica, porque eu nunca vi a pessoa sustentar uma empresa com 4 horas de serviço, né? Isso para mim eu acho que é absurdo. Inclusive, eu recomendo ações declaratórias, mandado de segurança e tudo mais aí. O pessoal que fundou o clube sob a legislação anterior, procure um advogado de sua confiança. Se o CR está válido, obviamente tem-se que manter as regras de quando foi deferido o CR. Essa alteração de regra em prejuízo, né, cabe, inclusive, indenizações por lucro cessante. Procure um advogado de sua confiança, pessoal do clube aí. Bora lá, 38B. Para o atirador desportivo de alto rendimento, a habitualidade que trata o artigo 35 será aferida por arma representativa de cada tipo de uso, restrito ou permitido, registrado em nome do titular. Pessoal, sinceramente, eu não entendi. Porque já é assim para quem não é, inclusive, segundo o decreto, para quem não é atleta de alto rendimento. Talvez ele tenha excluído aqui. Ou seja, para o atleta nível 1, 2 e 3, tem que comprovar aí de acordo com os tipos de funcionamento de arma, né? Não é mais por calibre, é por tipo de funcionamento de arma. Permitida, curta, longa espingarda, restrita, curta, longa espingarda. Talvez aí o atleta de alto rendimento, ele ficou na vantagem de comprovar apenas restrito e permitido. Ou seja, quem conseguir passar para alto rendimento, só vai ter 2 grupos, o grupo do restrito ou do permitido. Pode ser que seja isso, eu não sei. É necessário talvez uma explicação melhor aí por meio de portaria. Vamos lá, 38C. O atirador desportivo de alto rendimento poderá adquirir até 16 armas das 8 de uso restrito, desde que comprovadamente necessários para o uso na modalidade de competição em que tiver escrito, de acordo com aquelas previstas no calendário anual de competição. Então são 16 armas. Vamos voltar aqui para o 35. O atirador nível 3 terá o 36 do decreto 11.611, 11.615. O atirador terá nível 3 até 16 armas de fogo, das quais 4 poderão ser de uso restrito e as demais de uso penal. Entendi. Então a diferença é que o atirador de alto rendimento pode ter 8 de uso restrito. Tudo bem. Mas não revogou o atirador nível 3. Ou seja, ainda são 16 armas, das quais 4 são de uso restrito. Vamos para frente aqui. O atirador desportivo de alto rendimento poderá adquirir no período de 12 meses um quantitativo de munições e insumos até 20% superior ao previsto no artigo 37, caput do inciso 3º para a modalidade de competição em que estiver escrito. Eu vi essa semana, eu não quis comentar aquilo porque era uma coisa provisória, uma nota técnica que recomendava até 100% a mais, o dobro. Mas ficou aí no decreto 20%. Pessoal, eu tenho certeza absoluta, porque inclusive já era assim antes, que quem tiver necessidade e conseguir comprovar de uma quantidade superior de munição, com certeza peticionando ao comando do Exército, eu não tenho dúvida que o comando vai liberar. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque se você comprova que você é um atleta de alto rendimento, dá lá 20 mil tiros, 50 mil tiros, 100 mil tiros, disparos por ano, é óbvio que o comando do Exército, aqui é o órgão regulamentador, vai
entender essa necessidade e vai saber que você precisa daquilo para aumentar a sua acurácia, para manter seu nível de efetividade nos disparos, no seu ranking. Né? Ninguém consegue se tornar um atleta de alto rendimento se não praticar o esporte que se dedica. Então, eu acredito que mesmo esse limite pode ser vencido competições diretas ao órgão regulamentador, comprovando, olha, você vai lá, olha, para eu participar na competição tal, eu tive que dar tantos mil disparos, na outra tantos, e acabou, e eu preciso de mais munição, mais recarga, material de recarga, povos, coletes, essas coisas. Isso daqui é um mero, para mim, entendo como um mero balizador, não é motivo para ninguém ficar aperreado, principalmente os atletas de alto rendimento que sabem disso mais do que a maioria, como eu, que fica aí, que o que a lei já dispõe é mais do que o necessário, vamos dizer assim. O atirador desportivo de alto rendimento poderá obter guia de tráfego com os trajetos necessários à participação em todas as etapas do calendário das competições calendário nacional, as competições da confederação ou liga que estiver afiliado. Parágrafo único. A guia de tráfego não autoriza o porta-arma, apenas o seu transporte, desmuniciado e acondicionado de maneira a não ser feito uso e somente no percurso necessário ao deslocamento até o local de competição. Bem, aí me vem uma dúvida. Adquirir guia todo mundo já pode adquirir. A questão é, vai ser uma guia só para todas as etapas do calendário de competição? Porque se for, realmente é uma vantagem, né? Porque como é hoje você tem que ter uma guia para cada lugar que você vá. Né? Se você se é afiliado a 3 clubes e tem uma arma, então você tem que tirar a guia de tráfego para o clube A, clube B e clube C. Se você tiver dois equipamentos, então você tem que tirar do equipamento A guia para o clube A, B e C, e do equipamento B, guia para o clube A, B e C. Em síntese, 2 equipamentos, 3 clubes, 6 guias. Se o atirador de alto rendimento tiver essa prerrogativa de ter apenas uma guia para todas as etapas, todos os locais que ele frequenta, como era anteriormente, de fato, é uma vantagem. Se for essa, eu estou entendendo que seja assim. Não sei se é. Talvez seja necessário um esclarecimento aí também por meio de portaria. Né? O interessante dessas leis do grupo da Picanha Faz o L é que a gente lê, tá até claro, mas ninguém entende. É uma coisa interessante. Né? Você lê, mas fica na dúvida, até entende, mas fica na dúvida. Será que é assim mesmo? Tá até fácil. Né? A classificação mínima que trata o artigo 2º caput do inciso 35 será estabelecida em ato conjunto do Ministro do Esportes e do Ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública. A gente já viu que é aquela questão do ranking, né? A aferição da classificação mínima ocorrerá anualmente por meio do ranking, como já está aqui, a pontuação obtida pelos atiradores esportivos de alto rendimento nas competições previstas no calendário anual ou Liga Nacional disputadas no ano calendário anterior. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, vai ter a disputa do ano calendário, apura-se aí quem são os competidores de mais alto rendimento, os campeões, e a partir daí vai se formular o ranking. Olha, os 20% com pontuação 20% inferior ao primeiro podem entrar nesse ranking. Ou, sei lá, talvez seja assim, não sei. Ou os 500, os 1.000 atletas com pontuação abaixo do primeiro podem entrar nesse ranking e pleitear uma condição de atleta de alto rendimento. Então, assim, o que eu estou entendendo, pessoal, desse atleta de alto rendimento é que vai ser um conjunto de atletas, de fato, capazes de representar o Brasil, o país, em competições internacionais. Pronto, por isso que eu estou dizendo, quais são as competições internacionais que a maioria dos atletas praticam? As olímpicas. Então, serão os atletas olímpicos, é o que eu estou entendendo. Né? A Confederação ou Liga Nacional encaminhará periodicamente ao órgão fiscalizador do porte e da posse de armas seguintes
informações, calendário, quem é o órgão fiscalizador de porte, de posse de arma, de porte e posse, Polícia Federal. Então vai ser a Polícia Federal. Só não botou aqui, mas vai ser a Polícia Federal, a Confederação ou a Liga Nacional encaminhará periodicamente ao órgão fiscalizador, leia-se Polícia Federal, fiscalizador do porte e do posse de armas, as seguintes informações. Calendário Nacional de Competições, ranking nacional de atletas desportivos por meio de modalidade auferido anualmente a partir da pontuação obtida nas competições previstas no calendário. Então, tem mais outra coisa aqui. As provas das ligas ou confederações que possam ranquear o atriador de alto rendimento poderão ser feitas nos clubes. Por quê? Porque senão não teria essa necessidade de enviar anualmente para obtenção do ranking. Então eu imagino que essas provas também possam ser realizadas nos clubes, e não em um local específico. Tem que ir para tal lugar. Não, os clubes vão poder sediar, eu imagino que sim, desde que estejam afiliadas à confederação ou à liga tal, que forneçam essas competições. Então os clubes poderão sediar sim, porque eles têm a obrigação de informar periodicamente ao órgão fiscalizador, oferidas obtidas na competição prevista no calendário. O atirador desportivo de alto rendimento que não atingir a classificação mínima deixará de ter direito às prerrogativas dessa categoria que trata. Ou seja, por isso que eu estou dizendo, essa questão de atirador de alto rendimento não vai ser para todo mundo. Por quê? Porque isso implica que você ou mantém o alto rendimento, o nível de alto rendimento, ou vai ser desclassificado. O que, mais uma vez eu digo, tem algum grau de lógica, porque se o país está querendo montar uma equipe para disputar provas nacionais e internacionais, então tem que ser, todo mundo sabe, que são atletas que estão com treinamento em dia. E atletas normalmente se aposentam, não é uma coisa eterna. Atiradores, eles têm uma longevidade um pouco maior, porque não é um esporte de explosão, de força, salvo algumas modalidades aí que tem que ficar correndo para lá e para cá. Mas a maioria dos esportes olímpicos a gente não vê isso. São tiros de precisão e por aí vai. Então, se não mantiver o nível, o ranking no nível de alto rendimento, vai perder a condição de atleta desportivo de alto rendimento e vai perder as prerrogativas das armas. Isso implica dizer que se a arma foi adquirida depois do nível de alto rendimento e não mantiver o nível, provavelmente vai ser convidado a se desfazer do acervo naquele prazo que a gente já conhece. Poderão fornecer, artigo 31, vamos ver aqui o que é que diz o 31, qual é aqui, do decreto 11.615, 39, 31 não, desculpem, 41, desculpem, lá vai eu para o 31. Disposições gerais. A prática da atividade do colecionamento de armas de fogo será permitida aos maiores de 25 anos de idade e dependerá da concessão prévia de CR nos termos do disposto em regulamentação do Comando do Exército. Vamos ver aqui o que é que diz aqui a questão do colecionamento. Parágrafo 3º, já deve estar incluído aqui, tá vendo? Incluído pelo decreto 12.345. Então, vamos voltar aqui. Poderão fornecer declaração ou laudo, uma coisa ou outra, que comprove as características de que trata o artigo 2º caput, inciso 5º, que é a questão do, vamos lá, volta aqui, artigo 2º, caput, para fins do disposto, considera-se, de 2º caput, inciso 14, aqui, arma de fogo histórica, que são objetos de coleção, Arma de fogo histórica, arma de fogo que apresentam uma ou mais das seguintes características auferidas por meio de declaração ou laudo
dos órgãos que tratam o artigo 41, parágrafo 3º. Aí ele diz aqui as situações das armas, e aqui ele inclui quem poderá fornecer a declaração ou laudo: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, os institutos de Patrimônio Histórico dos Estados e do Distrito Federal, o Comando do Exército e os museus. Então, pessoal, observem a partícula aqui, o conectivo, não é I, é O. Então, qualquer um desses aqui poderá fornecer declaração ou laudo, inclusive o Comando do Exército, que provavelmente é quem vai se encarregar de dizer tais e quais armas são colecionáveis, tais e quais armas não são. E mais ainda, se o pedido de apostilamento for realizado ao órgão fiscalizador e esse órgão fiscalizador ainda for o Exército, o próprio Exército, já que ele é um dos habilitados para fornecer declaração ou laudo, o próprio Exército é quem deve deferir ou não o pedido, né? Ou seja, se eu tenho lá uma pistola 1911 e quero colocar no acervo de coleção, eu faço o pedido ao próprio Exército, que é o órgão fiscalizador atual, e o próprio Exército vai dizer se coloca ou não. Por quê? Porque ele é o habilitado em fornecer uma declaração ou laudo ao comando, para armas colecionáveis, para testar se aquela arma é colecionável ou não. Então, basta, por hora, enquanto o órgão fiscalizador é o próprio Exército, por hora, fazer o pedido de apostilamento para quem quiser trocar de acervo. Eu vou fazer meu mapa para saber quantas habitualidades eu tenho que fazer e por conta de quais armas, por qual motivo, para ver se eu vou colocar alguma no acervo de coleção, né? Talvez a Puma, porque eu quase não atiro. Teve algumas armas que eu comprei pela beleza. Eu já disse isso várias vezes. A Puma 357 comprei porque acho linda aquela arma. A KR9 também. A PT92 também. Deixa eu ver mais. Acho que essas, por enquanto. A Xodó 9 também. Vamos lá. O órgão que expedir a declaração ou laudo que trata o parágrafo 3º informará no prazo de 30 dias contado da sua expedição o órgão fiscalizador, que manterá banco de dados consolidados. Ou seja, basta que alguém forneça esse laudo ou essa declaração e mande lá para o órgão fiscalizador, que atualmente é o Comando do Exército. Posteriormente, como a gente já viu, muito provavelmente será a Polícia Federal. Artigo 79. Vamos ver aqui o que diz o 79. 79. O proprietário que até a data de entrada em vigor deste decreto tiver adquirido arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto neste decreto, poderá com ela permanecer e adquirir munição correspondente. Vamos ver o que foi alterado aqui no famoso 79. Os proprietários de armas apostiladas para tiro e caça excepcional que desejarem alterar a destinação da arma para atividade de colecionamento terão até 31 de dezembro para requerer a troca de acervo, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria. Pessoal, a gente já viu que a troca de acervo é quase como uma aquisição nova. Tem que ver também o custo desse negócio aí. Porque não vai bastar apenas querer trocar. Também vai ter que preencher os requisitos, como a gente está vendo. Então, mas pelo menos tem um período mais elástico, por exemplo, do que os clubes se adequarem, que é até 31 de março, né? 3 meses só. Então, pelo menos aí a gente tem uma folga para entender como é que funciona essa lei. Artigo 79-A. Fica proibido o transporte de armas e munição no território nacional por colecionador, atirador desportivo ou caçador no dia das eleições, já era assim, nas 24 horas
que antecederem e nas 24 horas que sucederem. Então, um dia antes, eleição, um dia depois, não transporta munição nem arma por nenhum CAC. Já era assim. Fica proibido o funcionamento das entidades de tiro desportivo durante o período previsto no CAP. Isso é novidade. Por quê? Porque a gente sabia que na eleição podia, mesmo que não pudesse levar suas armas e a munição própria, mas podia ir sim para o clube e praticar o tiro. Entretanto, para mais do que isso, não só está proibido a prática do tiro, como o funcionamento do clube por 3 dias. Um dia antes, durante e um dia depois das eleições. É parada isso, viu? É parada. Caramba! Fora a restrição do horário, fora a restrição das atividades e ainda tem a restrição de 3 dias das eleições. Quer dizer, o dono do clube não pode ir lá, os funcionários não podem ir lá, por exemplo, fazer atividades internas como recarga de munição. Por quê? Porque está proibido o funcionamento. Parada isso. A proibição prevista no CAPT aplica-se a todos os municípios, ainda que não seja realizada eleição em primeiro ou segundo turno em seu território, de acordo com o calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. E aí, pano para manga para uma ADIM. Não há invasão de esfera de competência. Se bem que com o Supremo que tem... Mas a questão é, a União está invadindo legislação municipal. Quem manda no funcionamento das empresas municipais, do comércio municipal, é o município. Se bem que essa matéria de armas já foi pacificada, que é matéria de competência exclusiva da União. Entretanto, o território e o funcionamento das atividades é do município. E isso vai ser motivo para algumas ADIMs, com certeza. Procurem, os prefeitos aí, procurem suas procuradorias com a máxima urgência. Artigo 81A, ato conjunto do Ministério, do Ministro de Estado do Esporte e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que tratem o artigo 2º caput o inciso 39 e o artigo F deverá ser editado até 31 de março de 2025. Vamos lá voltar nesse inciso 39 do artigo 2º. Para cima aqui, artigo inciso 38, 39. Confederação ou Liga Nacional, organização esportiva que administra e regula as modalidades de tiro desportivo em âmbito nacional que tenham sido registradas pelo órgão fiscalizador por meio de CR e atenda a critérios estabelecidos em conjunto pelo Ministro do Estado de Esporte e do Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ou seja, olha, ele bota aqui incluído, ou seja, os dois ministérios até o dia 31 de março vão dizer quais são essas confederações ou Liga Nacional que atendem os requisitos desse novo decreto, que são os requisitos para fornecer, para que tenham capacidade de fornecer provas que são ranqueáveis, né, para os atletas de alto rendimento. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 30 de dezembro de 2024, e o presidente aí faz o L da picanha. Então, pessoal, eu espero que essas considerações tenham ficado claras, né? Eu espero que tenham gostado dos vídeos. É 31 de dezembro, quase 15 horas, né? E a gente parou para ler e explicar aí. Se vocês gostaram desses vídeos, compartilhem o máximo possível para que a informação chegue. E como eu disse, a gente não pretende exaurir o tema, né? Tem algumas dúvidas, como eu apontei. Eu espero que isso seja esclarecido com o parecer de outros colegas advogados, outros juristas, ou inclusive portarias dos órgãos fiscalizadores, do Comando do Exército, da Polícia Federal, para que a gente consiga entender plenamente
o que queria dizer a lei, o que quer dizer o decreto, né? O que quer dizer o decreto, qual é o espírito desse negócio. Eu acho que facilitou um pouco, apesar de ainda permanecer muito, né? Como a gente já viu, tem no máximo agora 6, as habitualidades e as provas são por grupo de arma, de funcionamento de arma, por funcionamento de arma, então tem no máximo 6, são 6 vezes 20 habitualidades e 6 vezes 6 provas, que são curtas permitidas, curtas, longas permitidas, longas restritas, espingardas restritas e espingardas permitidas, né? Então eu espero que a gente consiga aí melhorar e ficar um pouco mais leve essa questão de habitualidade de prova. Espero que tenham gostado desses vídeos. Um abraço e um ótimo ano para todo mundo. Tchau!